A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É uma alegria estar aqui para ministrar a palavra e cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos. Nessa semana, na nossa reunião, quando eu estava escalado para a mensagem, eu fiquei muito contente de estar ministrando a palavra aqui à noite no Espaço Esperança. Meu coração se encheu de alegria em poder estar ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite. A minha língua é a língua de sinais. Vocês já sabem que a voz não é minha, a voz é da Sandra, não é? É a minha esposa, muito linda. Certa vez, eu já falei isso para vocês, né? Depois vocês não venham elogiar a minha voz, porque a voz não é minha, mas o Senhor está levantando alguém com uma voz grave, uma voz presente, um homem, para que possa estar me traduzindo. Então Deus está preparando essa pessoa para que possa ser o meu intérprete de voz também. Então, para nós é uma alegria ministrarmos ao Senhor a palavra dessa noite. O tema dessa noite foi nos orientado que seria livre. Então, eu comecei a meditar e pensando naquilo que o Senhor queria para que nós falássemos nessa noite, qual que era a vontade de Deus, qual que era o recado de Deus para a sua igreja nessa noite. E o Senhor foi bem claro ao meu coração. O Senhor veio falar para mim a respeito de sonhos. Quais são os sonhos da sua vida, sonhos que o Senhor deseja trazer realidade na sua vida. Às vezes, você deve estar pensando assim, eu não tenho mais sonhos. Ou aquele meu sonho já morreu, eu não estou pensando mais nesse sonho. Mas a palavra do Senhor, central nesta noite, é que Ele vai ressuscitar sonhos nessa noite. Amém? Nós vamos falar nessa noite a respeito desse sonhos. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 33 até o versículo 46. Nós vamos fazer a leitura. Os irmãos já estão encontrando o texto. João, capítulo 11, versículo 33, iniciando. Jesus, vendo-a chorar e também chorando, os judeus com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele, onde o pusestes? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, e tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço, disse Jesus, desatai-o e o deixar ir.
Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. O texto que nós acabamos de ler nos relata um fato bíblico bastante conhecido para a igreja, mas eu sempre digo que nós precisamos olhar para o texto e descobrir alguns conceitos, alguns ensinamentos que a palavra do Senhor sempre tem para nós. O tema da mensagem é ressurreição dos sonhos, onde Jesus ele vem nessa noite falar conosco sobre os nossos sonhos. Jesus quer ressuscitar o seu sonho. Fala para o seu irmão assim, olha, Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Cutuca o seu irmão e fala para ele aí. Isso. Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Muito bem. Vocês querem aprender o sinal? Olha, façam comigo. Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Perfeito, estão todos de parabéns. Muito bom, olhem só. O meu sonho é que todos vocês fossem bilíngues, né? Soubessem a língua de sinais. Mas olha só, percebi que vocês podem aprender muito rapidamente. Nós ouvimos sempre as pessoas falarem o seguinte: uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. Certo? Isso é uma verdade, será? As pessoas falam assim, olha, quem não tem sonho é porque já morreu. As pessoas afirmam isso em relação aos sonhos. Quando a gente encontra as pessoas que estão sem sonhos, sem expectativa de vida, não é? Nós podemos perceber que algumas pessoas, elas existem e outras vivem. E Jesus, ele nos garante, por meio da sua palavra, em João 10:10, como que nós podemos viver. Ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a perspectiva, é o plano de Deus para as nossas vidas, onde nós podemos relacionar aos nossos sonhos aquilo que nós almejamos, e é Ele que pode também ressuscitar sonhos que nós deixamos de lado, que talvez estejam mortos. Quando nós cremos nessa verdade, às vezes está pensando assim, mas será? Será que isso é possível mesmo? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, encontramos Maria e Marta em uma situação assim, mas será, Jesus? Estavam um pouco duvidosas do que poderia acontecer naquele momento. Lázaro, quando ele morre, os sonhos daquela família morreram juntamente com ele. Esse era o pensamento que tinham ali. Os sonhos também haviam morrido juntamente com Lázaro. E também ninguém entendia como que Jesus, sendo um amigão, amigo de Lázaro, de intimidade, permitiu que ele simplesmente morresse. Algumas pessoas, elas não entendiam, a palavra do Senhor relata no versículo 37, mas por que Jesus permitiu que o seu grande amigo morresse? Algumas pessoas também não entendiam isso. E a palavra do Senhor, ela nos mostra no versículo 21, se vocês observarem, no versículo 21 do mesmo texto, o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olhem só, nós percebemos que também Marta, ela estava em uma situação um pouco de frustração. Aí depois, no versículo 32, nós encontramos agora Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É esse quadro que encontramos Jesus com Maria e Marta, onde eles estão perguntando: Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Não.
O Senhor Jesus diz para que você vá na autoridade do nome dele e remova essa pedra. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, fala a respeito do nosso coração, onde o Senhor vem e ele remove o nosso coração como pedra e nos dá um coração de carne. A palavra do Senhor ela é um pouco mais profunda. Às vezes o seu coração está como de pedra e ele pode transformar o seu coração, te dar um coração novo, um coração melhor. Às vezes dentro do seu coração você está carregando como se fosse uma pedra pesada, um fardo. O Senhor Jesus vem e toma o seu coração, transforma o seu coração, modifica o seu coração. Vocês creem nisso? Às vezes tem um empecilho muito grande dentro de você, uma pedra muito grande de você, pode ser até mesmo o seu coração. O Senhor Jesus, ele é capaz de remover também essa pedra. Em segundo lugar, a segunda ordem de Jesus, ele diz: vem para fora. No versículo 43, onde ele dá a ordem, Lázaro, vem para fora. Olhem só, a pedra ela já havia sido removida, agora Jesus, ele chama Lázaro pelo seu nome. Ele chama Lázaro da mesma forma que o chamava anteriormente. Havia intimidade para isso, Jesus o diz: Lázaro, sai para fora. E eu fico imaginando naquele momento onde o Senhor Jesus diz para Lázaro, ele fala isso com autoridade, e Lázaro realmente vem para fora. A palavra do Senhor em João, capítulo 5, versículo 25, não é? Nos mostra que o Senhor Jesus mesmo, ele é quem traria então vida aos mortos. Abram as suas Bíblias em João, capítulo 5, versículo 25. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e o que a ouvirem, viverão. Então a palavra do Senhor, ela já garante o poder do Senhor Jesus para ressuscitar os mortos. Isso é uma verdade e nós cremos nisso. Não é? Onde o Senhor Jesus também ressuscitará aqueles que já morreram. A palavra do Senhor tem essa promessa da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda de Jesus, onde Ele levará a sua igreja, onde nosso corpo será transformado. Aquilo que Ele já preparou para nós, aqueles que já morreram serão levados primeiramente. A palavra do Senhor já nos promete, já nos garante isso, do que o Senhor Jesus fará. E Jesus, ele nos chama pelo nosso nome. Ele conhece cada um de nós e nos chama e nos chamará pelo nosso nome. Aqueles que estão mortos, não é? Viverão. A palavra do Senhor garante isso para nós. Então nós encontramos agora Jesus fazendo um ato que também é profético, daquilo que Ele vai fazer com a sua igreja, com os salvos. Por isso que nós falamos, Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esperamos a vinda do Senhor Jesus e como será esse acontecimento extraordinário, maravilhoso, não é? E o Senhor, Ele vai chamar você pelo seu nome, porque Ele te conhece. Ele chama você pelo seu nome. E Lázaro estava lá, morto, e o Senhor Jesus o chama para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, então, para fora. Lázaro não tinha nenhuma outra opção, a não ser obedecer à voz do Senhor Jesus. Essa sepultura onde Lázaro estava, a sepultura onde Lázaro havia sido colocado, ela simboliza para nós, para a nossa vida, a solidão, a escuridão, a depressão, a angústia,
aqueles sentimentos que às vezes você fica remoendo dentro de você, os traumas, as lembranças. Sepultura lembra isso, lembra a morte, lembra a escuridão. Lázaro sai para fora. E às vezes você tem dentro de você tanta sepultura guardada, acumulada dentro do seu coração. O Senhor Jesus diz para você: sai para fora, tira. Às vezes você guarda só para você, ninguém sabe, e está tudo aí dentro de você. A mágoa, o ressentimento, o ódio, não é? A culpa dentro de você, tudo dentro de você. O seu coração está como esse sepulcro, fedido, escuro, dentro de você, onde há esses sentimentos. E Jesus diz para você: tira para fora, tira, arranca para fora. Se você tem dificuldade de fazer isso, a palavra do Senhor nos fala em Tiago que nós precisamos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados um para o outro, para que possamos ser curados. Precisamos ser sarados. Não é bom você ficar guardando tudo dentro de você, calado, tentando viver sozinho, tantos segredos dentro de você que ninguém sabe, onde você está acumulando dentro do seu coração. Você precisa se abrir mais. Se abrir para sua esposa, para o seu esposo, para alguém de confiança, para o seu pastor, para o seu líder. Você precisa se abrir, você precisa conversar, você precisa soltar isso que está dentro de você. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão assim? E uma vez alguém veio e quis conversar comigo, eu falava: fala, coloca para fora. Não, mas eu não consigo. Aí o que aconteceu? Ficou doente, acamado. Tentava carregar sozinho. Então nós precisamos buscar alguém de confiança para que nós possamos nos limpar, desabafar, colocar para fora, andar um pouco mais leve. Como é que está o seu coração? Será que o seu coração está como um sepulcro? Escuro, como essa sepultura? O Senhor Jesus te diz essa noite: tira para fora. Tira para fora. Creia na voz do Senhor Jesus. Lázaro creu. E Jesus está dizendo para você: tira para fora. Não fica mais nessa escuridão. Não ande mais nessa escuridão. Não ande mais perdido sozinho. Porque você vai cair, você vai se machucar mais. Não ande. A sepultura significa escuridão, onde Lázaro estava. E o Senhor Jesus, Ele quer te arrancar daí de dentro. De arrancar dessa condição onde você se colocou, onde te colocaram. E Ele é a luz. Em João capítulo 8, versículo 12, a palavra do Senhor é bem clara. Ele diz que Ele é luz. Aquele que me segue não anda mais em trevas. Eu sou a luz. Aquele que me segue tem vida. Tira para fora. O Senhor Jesus está esperando você tirar para fora. Em João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus, Ele fala que eu sou a porta. Aquele que entrar por essa porta entrará então passagem. Tem um lugar lindo reservado para você. Um lugar perfeito reservado para você, que o Senhor Jesus fez para que você venha desfrutar de tudo isso. São os sonhos que o Senhor tem para a sua vida. Ele diz: eu sou a porta. Existe apenas uma porta, onde Ele quer te tirar dessa condição que você está, para que você experimente essa passagem que Ele tem, essa passagem que Ele tem para você. Agora, se você quiser continuar nessa sepultura, o Senhor Jesus te chama, te chama, te chama. Vem para fora. O Senhor Jesus chamou Lázaro. E você, se você ouve, né, você pode ouvir. Aqueles que não ouvem com o seu coração. Eu creio nisso, porque o meu coração não é surdo. E às vezes, se você não responder ao chamado do Senhor Jesus, o seu coração que está surdo.
Para mim não importa se a pessoa não ouve fisicamente. Tem tanta gente que ouve fisicamente, mas o seu coração se mantém surdo. O Senhor chama, chama, chama e não responde. E não age. Eu sempre digo que não importa se a pessoa não enxerga fisicamente. O importante é que no seu coração ela veja Deus. Não importa se a pessoa ela tem uma deficiência física. O importante é que no seu coração ela caminhe com Deus. Não importa se a pessoa tem o braço amputado. O importante é que no seu coração ela consiga abraçar o Senhor Jesus. Não importa se a pessoa tem uma deficiência cognitiva, intelectual. O importante é que no seu coração ela tenha a mente de Cristo. Nós precisamos viver mais o mundo espiritual e compreender que Deus está olhando. Deus olha para o coração e Ele chama você pelo teu nome. Ele está te chamando. Ele quer que você saia dessa condição onde você está. Venha para fora. A palavra do Senhor, então, em João, capítulo 8, versículo 12, fala a respeito dessa luz. Eu sou a luz e quem me segue não anda mais em trevas, mas terá a luz da vida. Essa grande sepultura, aquela pedra foi tirada. E agora Lázaro ele estava diante do Senhor Jesus. Ele estava ali diante do Senhor Jesus e nós cremos que naquele momento houve grande regozijo, alegria. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós encontramos Isaías, onde ele vem e ele fala a respeito de sepultura, não é aqueles que estão mortos em uma condição, não é? Podem viver em alegria, podem viver guiados pelo Espírito Santo, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Lázaro naquele momento ele sai da sepultura. Ele estava agora lá fora. Mas a sepultura ela pode ser também aquilo que você tem mantido no seu coração. As coisas deste mundo. As coisas que você tem guardado no seu coração. As coisas que você tem retido do mundo aí no seu coração. Onde você tem cuidado aí dessas coisas do mundo. Coisas que estão ainda no seu coração. Isso é impedimento para que os sonhos se realizem. Coisas que você tem amado primeiramente do que amado o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é bem clara, em onde ela fala em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. O que você tem retido no seu coração? O que você tem amado primeiramente no lugar de Deus? Ou você tem tentado servir a Deus e os desejos do seu coração, a este mundo? O pastor Messias, ele tem uma expressão, desde quando eu ouvi, eu gostei muito. E quando ele fala a respeito do nosso coração, e isso, desde quando eu ouvi pela primeira vez, já faz muitos anos, eu nunca esqueci. E a Sandra, ela sempre fala a respeito dessa expressão do pastor Messias. O pastor Messias, ele diz o seguinte, a respeito do povo de Israel. Todos nós amamos muito. O pastor Messias, ele diz o seguinte, que o povo de Israel, ele não saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Olhem só. Ele diz que a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Certo? Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Tem muito crente que vem para o Senhor Jesus, mas fica retendo as coisas deste mundo. E o coração fica como essa sepultura aí, fedida. Onde é preciso que haja uma limpeza do coração. Mas tem gente que fala assim, não. Isso aqui não. Eu não tenho isso.
O povo de Israel havia sofrido grande escravidão ali durante tanto tempo. E o Senhor usa Moisés para que ele pudesse libertar o povo. Já libertos, não é? Dentro do coração deles, ao começar a murmurar contra Deus, ficavam lembrando das coisas de tempos de escravidão. A esposa de Ló também. O Senhor havia dito assim: olha, eu vou destruir essa cidade. Vocês precisam sair e não olhem para trás. Essa que foi a ordem. E a família começa a sair correndo, a fugir daquela cidade, porque a destruição já estava acontecendo. E a esposa de Ló correndo, né? Ela curiosa, no seu coração amava, olha para trás e vira uma estátua de sal. O que tem aí no seu coração que não agrada o Senhor, que está retendo a possibilidade de que os seus sonhos realmente aconteçam? É necessário tirar para fora, mais uma vez, o que você está guardando aí no seu coração, as coisas deste mundo. E o Senhor Jesus diz: vem, tira para fora. Em terceiro e último lugar, a terceira ordem de Jesus foi desatai-o. O Senhor Jesus, olhando para Lázaro, fala assim: desatai-o, tirai as faixas que estão envolvidas, que envolvem Lázaro. Jesus diz: desatai, tira as faixas. Lázaro estava envolto em faixas. Ele estava sem nenhum tipo de movimento, todo envolto em faixas. A pedra lá já havia sido removida. Lázaro já havia ouvido a voz de Jesus, já estava do lado de fora. No entanto, Lázaro tinha um problema. Ele tinha várias ataduras. Ele estava preso, estava todo amarrado, todo enfaixado por panos. Provavelmente ele tenha saído se saltando para fora ao encontrar com Jesus. Ele não conseguia ali, imóvel. Ele estava com várias ataduras em volta, todo amarrado, preso. O que isso significa para nós? O que é que te prende? Existem algumas fortalezas. Se você fez o discipulado, você sabe o que é isso. Fortalezas, coisas que te prendem. Coisas que você tem o vício do pecado, aquilo que você não consegue se livrar. Aquilo que para você mesmo é muito forte. Já virou um hábito, já virou algo que parece que ser próprio de você. Onde você tem dificuldade de se livrar. São as fortalezas. As ataduras, elas representam isso. O pecado, não é o prazer pelo pecado, onde se ama o pecado. Isso que significa as faixas, aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te deixa imóvel, aquilo que te paralisa. São as fortalezas. E às vezes na sua vida cristã você tem andado desse jeito. Você tem andado. Você tem andado, mas você está imóvel. Imóvel nas suas atitudes, no seu viver com o Senhor Jesus. Ou às vezes você anda, o que é que te prende? O vício, a vaidade, o orgulho, a incredulidade, não é? Os pecados não confessados, o temperamento difícil. Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala que aquele que oculta os seus pecados nunca prospera. A palavra do Senhor é bem clara. Aquele que oculta os seus pecados nunca prospera. Está preso nessas fortalezas. Alguma área da sua vida você
não prospera. Você está preso, literalmente preso, por causa dessas fortalezas. E aí eu fico pensando, como que você pode vencer essas fortalezas? Como vencer aquilo que te prende, que te deixa paralisado? Eu vou usar uma metáfora para vocês entenderem. Imaginem só um lugar onde existem muitos espinhos. Um lugar bem grande, com muitos espinhos. Aqueles espinhos de uma roseira, onde se você tentar tocar, você se machuca. Não é? O jardineiro vai lá, ele pega, ele trabalha, ele tira os espinhos. Mas imagina um lugar onde só tem espinhos e de repente você está lá dentro, ou você se colocou, ou te colocaram lá dentro, no meio desses espinhos. E você não encontra saída. Você não sabe como sair desse monte de espinhos, porque se você se move, eles te machucam. Eles vão te machucar e você não consegue nenhum tipo de movimento para você sair. A pergunta que eu faço para vocês, e vocês podem tentar sinalizar aí: como que você vai sair desse meio de espinhos? Como? Vamos, igreja. Como que vocês vão conseguir sair? Se tem muitos espinhos, pode levantar a mão e a Sandra vai poder falar para mim se vocês... A resposta de vocês. Vocês estão com muitos espinhos à sua volta, você não tem movimento, e como que você vai sair? O que nós temos? Temos a espada afiada. Espada que corta qualquer tipo de espinhos. E com ela você vai cortando e você vai encontrar saída. A palavra do Senhor é essa espada que você pode e deve usar. A palavra do Senhor que te dá saída. Essa é a resposta. A palavra do Senhor que traz para você saída. A palavra do Senhor que você pode usar como uma espada. Tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te paralisa, você vai usando a conquistar a vitória. É a saída. A palavra do Senhor tem todas as respostas para você. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 até o versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 10, 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A palavra do Senhor nos diz qual que é a nossa luta. A nossa luta não é carnal, é uma luta espiritual. E nós podemos usar a palavra do Senhor. Devemos usar a palavra do Senhor. Com ela você consegue vencer tudo aquilo que te prende. A palavra do Senhor, ela que vem e traz para você crescimento. A palavra do Senhor, ela que vem e traz para você libertação. A palavra do Senhor que faz você se sentir livre. Creia no poder da palavra de Deus. Para que você possa viver livre. Nela tem tudo. Resposta para tudo. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Fala que aquele que está abatido, mas uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra traz alegria. A palavra ela é essencial. O uso da palavra. Para você conquistar os seus sonhos, você não precisa mais ficar aí, imóvel, mas você pode, por meio da palavra, conquistar os seus sonhos. Use a palavra diariamente. Busque a palavra para que você seja fortalecido e conquiste. Para que as fortalezas
sejam destruídas por meio da palavra. Os nossos pés, eles precisam ser livres para andarmos na presença de Deus. As nossas mãos precisam estar soltas para louvar-nos a Deus, para fazer o bem. Os nossos lábios, não é? Eles precisam estar desimpedidos para que possamos anunciar o Evangelho. Os nossos ouvidos precisam estar destampados para ouvirmos a palavra de Deus. E os nossos olhos precisam estar abertos para ver o nosso próximo e para compreender a vontade de Deus. A falta do conhecimento da verdade, ela tem o poder de prender e de paralisar os nossos sonhos. A palavra de Deus mostra em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade, mais a verdade, para que sejamos libertos. Desatar, Jesus disse, olhem, o desatem, tirem as faixas, fizeram isso. Agora ele estava livre. Então o que é que está te prendendo? Nessa noite o Senhor Jesus diz assim, esteja livre. Ele estava todo amarrado. Se o que te prende é a depressão, se o que te prende é a falta de fé, se o que te prende é a ansiedade, se o que te prende é a incerteza, nessa noite ele diz, desate, tire, seja livre, ande livremente. Como é que você quer andar? Como é que você quer ir ao encontro dele? Nós podemos andar livres. Podemos andar livres e conquistar aquilo que os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele vai ressuscitar os seus sonhos a partir de um ato de obediência e de fé. Os seus sonhos, eles vão acontecer a partir do momento que você tomar uma posição de obediência. Aqueles seus sonhos que talvez estavam lá sepultados, o Senhor Jesus, ele traz vida nessa noite. O melhor amigo, o amigo de Lázaro, o seu melhor amigo, te chama pelo teu nome. Ele disse Lázaro, ele diz o seu nome. Ele quer que você viva livre, para que você tenha vida e que os seus sonhos sejam realidade. Se você acha, ou se você achava até então que Jesus está demorando demais, ou que ele está atrasado, que você saia dessa noite com a certeza que o Senhor Jesus, ele é pontual. E ele deseja, diante daquilo que você tem vivido, que o Pai seja glorificado. Aguarde aquilo que ele está preparando para você. Não desista dos seus sonhos. Por quê? Porque Jesus, ele não desistiu de você. Amém? Nós temos um cântico e depois nós vamos orar. E juntamente com o pastor Marcelo nós estaremos orando. A igreja pode se colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Depois nós oramos e encerramos o culto.